Bom dia, gente, tudo bem com vocês? E eu ia preparar um mingau de aveia agora pro café da manhã, mas mudei de ideia. Eu vou comer um dos meus muffins, bolinhos de feijão preto, maravilhosos, sem glúten. Porque eu tenho uma porção bem grande deles congelados. Porque quando eu fiz a receita, né, primeiro eu fiz um teste, depois eu gravei, então teve muitos muffins pra gente comer aqui em casa. E também, início de dezembro, eu vou ir pro Brasil visitar minha família. E eu vou ficar quase 2 meses. Primeiro eu vou ir pro Paraná ficar com a minha irmã, depois eu vou pro Rio Grande do Sul, e aí meu marido vai vir, a gente vai visitar nossas famílias. Mas mais adiante eu falo mais pra vocês sobre isso num próximo vídeo, mais detalhes. E aí o nosso congelador tá bem cheio, eu tenho muita coisa no congelador, porque eu sempre acabo congelando algumas coisas, e eu quero começar a consumir isso pra não chegar no dia da gente viajar e o congelador tá cheio de coisas. Então eu vou comer um desses bolinhos agora de café da manhã. E também ele é bem saudável, uma delícia, por que não? E aí também eu vou comer um caqui junto. Aqui é uma ótima fonte de vitamina C. É tão docinho, tão gostoso. Então vou cortar um caqui e pegar um desses bolinhos pra comer. Tá no congelador, vou mostrar pra vocês. Just yet, I'm not ready for autumn. Autumn comes too soon. Autumn comes too soon. The light that flickers will blow Eu selecionei um podcast pra mim ouvir agora enquanto eu preparo o almoço. Eu sou viciada em podcast, gente. Podcast e audiobook, livro de ouvir, como é que falaria? Audiobook, livro de ouvir, sei lá. Eu tenho o Audible do Amazon, que é onde eu compro os meus livros. E podcast, eu procuro na internet algumas opções, só que todos que eu ouço são em inglês. Tem uma variedade, assim, que eu escuto. Às vezes eu escuto uma semana inteira, eu enjoo, daí eu vou pra outro. E nos últimos dias eu tô escutando bastante eu vou deixar aqui do ladinho, que é chamado Dr. Huberman Lab. Ele é um neurocientista de Stanford, nos Estados Unidos, e eu adoro os podcasts dele, são super educativos, e ele fala bastante sobre nutrição também. Eu ouço pelo YouTube, ele tem um canal no YouTube que é o podcast dele, eu acho que eu já ouvi praticamente quase todos, acho que só tem mais uns 3, 4 pra ouvir. E é o que eu vou ouvir agora. Eu tô ouvindo um que chama sobre jejum intermitente. É super longo, mas é super detalhado e é tudo baseado em evidência científica. Mas às vezes eu também escuto uns podcasts que é mais de, sei lá, não coisas tão sérias. Mas geralmente são podcasts sobre, sei lá, desenvolvimento pessoal, nutrição, saúde em geral, esse tipo de coisa. Vou colocar aqui meu fonezinho de ouvido. E aí, enquanto eu tô cozinhando, eu fico escutando esse podcast. Aí hoje à tarde, mais pro meio da tarde, a gente vai na horta terminar de colher as batatas e dar uma organizada geral. Eu acho que vai ser uma das últimas vezes assim que eu vou na horta fazer uma coisa mais demorada esse ano, porque agora já tá aproximando o inverno e não tem mais muito o que fazer. A gente colheu uma porção no final de semana passado, eu gravei um pouquinho, mas ficou ainda uma porção pra colher hoje. Então, é o que eu vou fazer também hoje à tarde, mas aí eu vou mostrar pra vocês, então, a colheita e algumas outras coisas que a gente vai fazer. Mas agora, então, primeiro o almoço. E eu vou fazer, então, um stir fry com tofu e legumes. Para quem não tem tofu, você poderia usar grão de bico nessa receita aqui como substituto do tofu. E eu vou usar essa abobrinha amarela, pimentão vermelho, brócolis e couve-flor, cenouras e esse bloco de tofu. Os legumes, a maior parte deles são que a gente colheu da horta. E eu vou primeiro aqui fazer um molhinho. Eu ultimamente estou fazendo esse método aqui porque eu acho que é bem mais rápido. Eu dissolvo, pode ser farinha de trigo ou amido de milho. Eu usei farinha de trigo porque eu não tinha amido nesse dia.
É bem pouquinho, isso aqui vai render um montão. Aí shoyu, pimenta picante, água e um pouquinho de melado. O melado aqui é bem importante para dar aquele sabor meio agridoce. E sal. E aí eu misturo bem e reservo. Eu vou deixar direitinho os ingredientes aqui embaixo na descrição do vídeo. Depois aqui numa frigideira eu vou acrescentar os legumes cortados. Coloquei um pouquinho de óleo de coco no fundo da frigideira também. Eu não adicionei cebola alho aqui, porque eu queria fazer uma versão bem rápida mesmo. Se você quiser, pode acrescentar. E também eu acrescento tofu. Aí eu vou cobrir e deixar isso daqui refogando por mais ou menos 10 minutos, até os legumes estarem macios. Eu não acrescento água, porque a minha frigideira é bem antiaderente e não gruda. E o próprio líquido da abobrinha e um pouquinho dos legumes acaba cozinhando eles. Então, para mim não foi necessário acrescentar água. E eu também mexo de vez em quando para que tudo cozinhe de forma mais homogênea. Agora, nesse ponto aqui, o brócolis, tudo estava macio, eu acrescento um molho. Se necessário, aqui você pode acrescentar mais água, se você quiser um pouquinho mais de molho. Misturo só o tempo de engrossar mesmo e prontinho, só isso mesmo. Essa refeição aqui levou basicamente no máximo 15 minutos para estar pronta. Aí eu também cozinhei um arroz branco para acompanhar, e eu já cozinhei o arroz na mesma hora que eu tava preparando ali o stir fry, porque daí tudo ficou pronto mais ou menos no mesmo período. O arroz eu faço super simples, eu acrescento numa panela, acrescento água, sal. Esse arroz aqui é um arroz chamado jasmine e ele é um pouquinho mais assim pegajoso, mas eu adoro para comer com esses stir fries, essas coisas mais assim ensopadinhas. E aí na hora de servir eu acrescentei um pouquinho de salsinha, sementes de gergelim e um pouquinho de pimenta picante, que é opcional, mas eu adoro. Isso aqui rendeu mais ou menos 4 porções, então o restante eu guardei para os dias seguintes. E o meu marido também consumiu uma porção e tava uma delícia, gente, super prático. Os legumes aqui, claro, você pode substituir, usar outros que você tiver em casa ou que você mais gosta. Que massa! Isso aqui tá machucado, deixa eu separar. Esse machucado assim, junto com ela. Por isso como esse solo tá bonito, né? Eu sei. Deu vontade de comer batata agora. Acho que vou fazer umas... Jesus, como é que tu faz isso aqui? Como é que é o carreiro aqui, na verdade? Olha aquilo que tu pegou roxo, a quantidade de batata que deu. Gonna stay in this moment. Gonna lay here on the grass. Mais abobrinha mesmo. E umas I don't need to feel lonely. I am finally home at last. And I don't mind being gone on adventures for a while. No, no. Cadê pro The amor? best thing about it is I know I'm coming
praticamente finalizamos, eu acho que as atividades na horta para esse ano. Talvez a gente vai ter que ir mais 1, 2 vezes fazer alguma manutenção, e também ficou algumas beterrabas que eu ainda preciso colher. E as batatas, o que a gente faz, a gente coloca numa caixa, a gente não lava, deixa assim a sujeira, fecha e aí coloca lá embaixo no porão, que é um lugar mais frio, mais seco, e aí elas conservam bem por até 6 meses. Então é o que a gente faz. Eu vou lá agora preparar o jantar e eu mostro pra vocês então o que eu vou fazer. E pro jantar eu vou fazer uma coisa super rápida. Eu encontrei esse hambúrguer vegano uns dias atrás no supermercado aqui. Ele é feito à base de proteína de ervilha, é uma delícia. Ele é vegano, então eu vou assar 2 na air fryer. E aí, para acompanhar, eu vou fazer uma salada bem rápida, usando alface americana, tomates, pepino, pimentão amarelo e também repolho roxo. Aqui, é claro, se você quiser fazer essa salada, você pode usar outros tipos de legumes. Eu usei isso aqui, algumas coisas que a gente colheu da horta, outras coisas que tinha na geladeira que precisavam ser usados. Muitas das coisas que eu colhi da horta hoje eu não utilizei ainda porque precisa ser lavado e estava muito cansada para fazer isso hoje, então vou fazer isso amanhã. Esses tomates aqui foram praticamente os últimos que a gente colheu. Agora a previsão é de esfriar bastante, então não tem mais como produzir, as plantas acabam morrendo. E eu gosto de usar uma tigela mais ou menos grande para fazer minhas saladas, porque eu acho que o segredo é você misturar tudo bem. Fica bem mais gostoso, e eu sempre gosto de usar várias cores, então quando eu preparo essas saladas aqui, mais ou menos eu vou incluindo diferentes cores. E eu sempre acrescento alguma semente de girassol, abóbora, linhaça, nesse dia foi de girassol. O tempero é sempre sal, vinagre balsâmico e azeite de oliva, ou algumas vezes eu substituo o vinagre por limão, mas eu gosto muito do vinagre balsâmico, que geralmente é o que a gente usa. E aí você mistura tudo bem e tá prontinho. Eu e meu marido, a gente vai comer toda essa salada aqui, cada um come metade. E aí eu só também assei aqui junto um desse pãozinho aqui, que eu vou compartilhar a receita nos próximos vídeos. É feito só à base de aveia e linhaça. Eu só coloquei ele na air fryer para ele ficar bem crocante. E aí um do hambúrguer vegano. O meu marido acabou comendo arroz também junto. E esse foi o nosso jantar, simples, prático e delicioso. E isso então era tudo que eu tinha para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e eu vejo vocês no próximo vídeo.